pessoal, bem-vindos! Iniciando mais um novo Nordisk Live, um vídeo de conteúdo de saúde para levar informação a quem precisa de forma fácil, objetiva e clara, né? E eu começo trazendo alguns dados importantes aqui. A Organização Mundial da Saúde estima que 55 milhões de pessoas vivam com algum tipo de demência no mundo, sendo a mais comum a doença de Alzheimer. Aqui no Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 1.700.000 pessoas têm a doença e 100 mil novos casos são diagnosticados todo o ano. Por isso, a Novo Nordisk está produzindo uma série de conteúdos para falar sobre a doença de Alzheimer, alertar e informar a população e acolher, né, com conteúdo de qualidade. E a pergunta que vai guiar esse vídeo é a seguinte: o doutor acha que meu pai está com Alzheimer. O que vai acontecer? E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, Dr. André Palmini, neurologista, diretor científico do Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul e professor de neurologia da Escola de Medicina também da PUC Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Muito obrigado. E quem também participa desse bate-papo é o Dr. Paulo Caramelli, médico neurologista e professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, e para começar, então, eu quero já perguntar para o Dr. Paulo o que é, né, a doença de Alzheimer e qual é a diferença em relação à demência de Alzheimer. Perfeito. Demência é um termo médico que se usa para uma situação em que o indivíduo tem um comprometimento de funções cerebrais ditas cognitivas, então memória, por exemplo, linguagem, planejamento e resolução de problemas, e de um modo suficientemente intenso ou grave que interfira com a autonomia dessa pessoa. Então, demência é como uma pessoa dizer que tem febre. A pessoa pode ter várias doenças que causam febre. Várias doenças causam demência, e a doença de Alzheimer é uma delas, é a mais frequente, a causa mais frequente de demência. No entanto, a demência é uma fase já bastante avançada da doença de Alzheimer. Então, hoje a gente sabe, a partir de pesquisas feitas aí nas últimas décadas, que a doença de Alzheimer é uma doença longa, de curso clínico e de curso principalmente biológico, ou seja, as alterações cerebrais começam muitos anos antes da fase de demência. E a doença é uma doença em que há uma degeneração, ou seja, uma perda de células nervosas, de células cerebrais. Isso começa inicialmente de forma totalmente silenciosa, as pessoas não percebem os seus sintomas, depois evolui para uma fase em que há uma percepção subjetiva de perda de memória e de alteração dessas funções cerebrais, depois uma fase que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, ou seja, essas alterações já são percebidas por testes neurológicos, testes cognitivos, mas sem interferir com a autonomia. E, finalmente, uma fase de demência. Então, essa é a evolução, e obviamente que a gente vai ter oportunidade de discutir aqui que nem toda perda de memória subjetiva é doença de Alzheimer. É uma minoria dos casos. O que eu acho importante só assim, de sublinhar daquilo que o Paulo falou é que, às vezes, um diagnóstico de doença de Alzheimer, no seu início, ou de uma, não vou dizer de doença de Alzheimer, mas de uma suspeita de doença de Alzheimer, eu acho que é importante daqui a pouco a gente evoluir para conversar, que às vezes hoje a gente já pode dizer que a pessoa tem doença de Alzheimer, mesmo nos estágios bem iniciais, na medida em que se combinam os sintomas iniciais, por exemplo, desse comprometimento cognitivo leve, que é quando, por exemplo, a memória começa a ficar muito comprometida, a pessoa começa a ficar na memorização, repete muitas vezes a mesma coisa, conta a mesma coisa, mas ainda está funcionando, não está demenciado, e se faz alguns exames, eventualmente se pode fazer, e se vê que já existem as alterações biológicas. Então tu pode dizer que essa pessoa já tem doença de Alzheimer, mas ela não tem demência de Alzheimer. E isso é que é importante a pessoa entender. O diagnóstico da doença não necessariamente diz que ela está com demência, mas sim que é uma doença que tem uma perspectiva bastante grande de evoluir para a demência ao longo dos anos e vai se fazer de tudo para retardar essa evolução. Está correto, Paulo? Perfeito. É uma condição de risco, né? E que é importante já dizer que isso não é recomendado numa prática clínica, de um ambulatório ou de consultório. A pessoa que procura um atendimento médico
preocupado com sua memória deve, antes de tudo, realizar testes cognitivos para se verificar como objetivamente está a memória e se nesses testes a memória estiver normal, eventualmente pode-se pedir uma avaliação neuropsicológica, que é uma complementação da consulta médica, em que são feitos testes mais complexos, é uma avaliação mais prolongada, em torno de 2 horas, 1h30, 2 horas em média, para se ter certeza que a memória está boa. Essa pessoa, o que se recomenda hoje é que ela não deva, estando normal, fazer esses testes que o André mencionou, porque o diagnóstico biológico, esse diagnóstico de doença de Alzheimer em fase antes da demência, deve ser reservado para o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, ou seja, a pessoa tem queixas, o familiar geralmente confirma as queixas e os testes cognitivos confirmam que existem alterações, mas a autonomia está preservada. Então, esse é o estágio em que esses exames podem contribuir para o diagnóstico. Isso é diferente de comprometimento cognitivo subjetivo, né? Exatamente. Comprometimento cognitivo subjetivo eu acho que a minha memória hoje está diferente da minha memória quando eu tinha 30 anos. E de fato está. Né? Isso é doença? Não, isso é envelhecimento normal. Quero crer eu, porque eu continuo funcionalmente ativo, faço todas as minhas atividades. Familiares, para quem eu pergunto, acham que eu estou normal. Então, eventualmente eu posso fazer um teste e verificar que eu estou normal mesmo. E isso é parte do envelhecimento normal. Ou isso pode ser também sintoma de condições clínicas, né? O uso, às vezes, de medicações que podem interferir um pouco com a memória, um sono insatisfatório, de qualidade insatisfatória e assim por diante. Então, essa é a questão importante, assim, queixa de memória, esquecimento. Você já se entrou nesse assunto em outras conversas, é uma coisa bastante frequente, mas a grande maioria das vezes isso não vai representar doença de Alzheimer, certo? Pode ser a apneia do sono, que é uma causa importante, que às vezes a gente esquece disso, a pessoa dorme mal ou tem alguma diminuição da oxigenação durante o sono, e isso pode ter um impacto cognitivo no outro dia. E as pessoas, às vezes, cronicamente têm esse problema, é uma das causas disso, mas tem, assim, aspectos depressivos, ansiedade, essa confusão que às vezes as pessoas fazem, que qualquer um de nós faz, na verdade não é as pessoas, todos nós fazemos, entre atenção e memória. Eu costumo dizer que a atenção é a sala de espera da memória. Então, para entrar no dentista, a pessoa primeiro chega na sala de espera do dentista e aí é chamado para ir lá sentar na cadeira do dentista. Mas ele primeiro está na sala de espera. A atenção é fundamental, porque não tem como chegar pela porta de saída do consultório e sobrevoar a sala de espera e cair na cadeira do dentista. Ou seja, se a pessoa não está atenta, ela não vai conseguir formar adequadamente a memória. Nosso cérebro não consegue organizar a informação se ela não for absorvida durante um período em que a pessoa está atenta para a aquisição daquela informação. Isso, por exemplo, é uma das razões principais pelas quais pessoas com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, têm dificuldade de memória. Porque, na verdade, ao terem dificuldade de atenção, é como se ele não quisesse passar pela sala de espera. Mas a sala de espera é fundamental. Ou seja, se não estiver atento, o cérebro não vai conseguir armazenar de maneira organizada essa informação. Então, tem várias razões para as pessoas se queixarem da memória, terem esquecimento. Uma delas, não é, Paulo, é a questão da doença de Alzheimer. É claro que com o aumento da expectativa de vida, com o aumento da faixa etária, quanto mais idosa a pessoa, não é isso? Mais ela se preocupa e talvez tenha um risco um pouquinho maior disso representar já essa doença. Perfeito. Como é que tu vês isso? Não, é exatamente assim. Acho que o que é importante dentro do que você falou também, André, de enfatizar é que se a pessoa tem uma percepção subjetiva de que a memória está diferente, ou se um familiar confirma essa percepção, o que essa pessoa deve fazer antes de tudo? Deve consultar um médico que tem experiência na avaliação desse tipo de queixa para investigar de forma bastante abrangente e cuidadosa esta queixa médica, essa queixa clínica, por meio de testes, por meio de revisão das suas condições clínicas, das doenças que ela tem, se está tratando bem, se não está, para verificar medicações, para verificar outros diagnósticos, mas não simplesmente fazer um exame para a doença de Alzheimer. Eu acho que esse é um ponto que eu queria abordar rapidamente. Quer dizer, estão chegando no mercado de laboratórios de análises clínicas exames
para se detectar as proteínas anormais associadas à doença de Alzheimer. E, inclusive, mais recentemente, exames de sangue. Então, isso deve ser reservado a uma situação em que o indivíduo antes tenha feito uma avaliação especializada. A pessoa não deve simplesmente ir ao laboratório e falar: eu quero fazer o exame de Alzheimer, porque a interpretação desse resultado vai ser feita por quem? Tem que ser feita por um médico que, antes de tudo, fez uma avaliação clínica e julga se algum exame complementar deve ser feito e discute isso com a pessoa. Acho que isso é fundamental. Até porque, entre ter a alteração biológica, que hoje em dia se vê, vai estar se evoluindo para ver em exame de sangue, mas mais tradicionalmente em exames de imagem, etc., entre ter essa alteração e ter a alteração clínica da doença de Alzheimer tem uma diferença importante, não é? Então, se a pessoa tem uma queixa de memória, que pode ser uma queixa que não corresponde a algum declínio funcional maior, mas já tem uma alteração biológica, e aí começa a ficar aquela situação confusa, que o que está acontecendo mesmo comigo, não é isso? E às vezes isso aí acaba trazendo que a pessoa vá piorando a sua funcionalidade pela ansiedade que isso gera, que é uma coisa que tem que ser levada em conta com bastante cuidado, né? Agora, doutor André, a gente falou muito sobre biomarcadores no episódio anterior, né? Seria basicamente isso? Seria basicamente isso, né? Porque isso hoje em dia traz uma outra dimensão para o diagnóstico. Antigamente a dimensão era puramente clínica, em que pé a pessoa estava ao longo desse contínuo cognitivo do envelhecimento, ou seja, como é que era a alteração de memória que ela tinha. Sim. Hoje tu pode combinar essa alteração com a identificação de algumas proteínas anormais. Quer dizer, a combinação clínica mais isso te dá uma noção mais clara de onde é que o indivíduo está, mas não necessariamente que ele vai estar com um quadro demencial dali a 1 ano ou 2. Concorda, Paulo? Perfeito. E esse é o cuidado que tem que se ter, né? Perfeito. Bom, chegou uma pergunta de um seguidor, né, do canal da Novo Nordisk, e ele pergunta o seguinte, é uma pergunta que eu fiquei apreensivo na hora que eu li, mas eu acho importante a gente fazer. O diagnóstico de Alzheimer pode ser considerado uma condenação? Eu acredito que não. Bom, primeiro, eu estou entendendo que o diagnóstico aqui se refere ao diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, na fase já assintomática, seja comprometimento cognitivo leve ou de demência. Veja, é uma doença crônica. Nós temos já hoje medicações e, além das medicações, tratamentos não medicamentosos que efetivamente podem trazer benefícios modestos, mas benefícios palpáveis para a pessoa e para a sua família. É uma doença que hoje tem uma evolução com os cuidados de saúde globais que se almeja oferecer, que se pode oferecer. Esse curso, essa evolução pode ser bastante alentecida, né? A gente tem estudos, por exemplo, hoje, que mostram que as medicações já disponíveis, inclusive no SUS, para tratamento da demência devido à doença de Alzheimer, reduzem a evolução para fases avançadas ou graves de demência e reduzem mortalidade. Então, veja, nós estamos diante de uma doença crônica. Então, é claro que é uma doença que afeta a qualidade de vida, interfere com o dia a dia do indivíduo, da sua família, mas não é uma condenação. É uma doença que tem que ser manejada por equipes, idealmente por equipes multiprofissionais de saúde, com muita orientação da família, com muito acompanhamento e ajuda na solução de problemas que vão surgindo nas diferentes etapas. O que é importante nessa questão da condenação é que as pessoas às vezes têm uma ideia de que se o médico imagina que já possa estar havendo o início da doença de Alzheimer, e é interessante que tem esse conceito, que nem sempre é um conceito que as pessoas entendem. Os médicos lidam com ele, mas o público às vezes não entende bem porque tem um termo que é um termo um pouco complicado, chama comprometimento cognitivo leve. Dá uma ideia de uma coisa leve, mas na verdade é a forma leve de uma situação, né? Muitos desses casos já são o iniciozinho do Alzheimer. Mas a pessoa segue funcionando, tá certo? Segue no seu dia a dia. Então não é uma condenação, ao contrário, é um chamado a começar a instituir essa série de medidas, não é, Paulo? Que possam lentificar essa evolução, mudando hábitos de vida, não é isso? Exatamente. E além disso, acho que é importante a gente entender, quer dizer, quando qualquer um de nós está doente, a gente pode tomar uma série, e recebe um diagnóstico, você pode tomar uma série de decisões, né?
você pode escolher um bom profissional de saúde, um bom médico para te acompanhar, uma clínica, outros profissionais de saúde para te ajudar. Você pode também, eventualmente, participar de novas pesquisas para compreender melhor a doença de Alzheimer, pesquisas com novas medicações, né? E acho que isso é muito importante, a pessoa entender também aquilo como uma oportunidade dela tomar algumas decisões, planejar o seu futuro. Muitas vezes coisas que ela não estaria pensando naquele momento, olhando para o futuro, ela passa a pensar, já que ela tem uma doença que pode impactar esse futuro dela, né? Mas dá um certo poder, num certo sentido, para essa pessoa tomar algumas decisões. E só mencionar um exemplo disso, existe um médico neurologista norte-americano dos Estados Unidos, chamado Daniel Gibbs, e ele é uma pessoa que é relativamente jovem, começou a perceber sintomas cognitivos, alterações de memória. E ele decidiu fazer esses testes de biomarcadores, para verificar se isso estava relacionado ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro. Isso foi confirmado. A partir daí, então, ele decidiu participar de um estudo clínico com uma nova medicação. Ele escreveu um livro a respeito disso, então isso é público, chama Uma Tatuagem no Meu Cérebro, em que ele descreve todo esse processo, os sintomas, tentando ajudar outras pessoas, inclusive, a entender melhor a doença. E ele participa de eventos, inclusive científicos, compartilhando a experiência dele. Então, eu acho que essa é uma nova realidade, eu acho que a gente tem que perceber, valorizar de quando se tem um diagnóstico de uma doença crônica. E eu acho importante que o Paulo trouxe uma outra questão que nem sempre é considerada, que é o fato de que justamente por se estar descobrindo esses marcadores biológicos, aumentaram os alvos terapêuticos, concorda, Paulo? Então, hoje em dia, existe uma oportunidade maior das pessoas se engajarem em estudos, Sim. seja para identificação mais precoce ainda, ou seja, preferentemente, para a busca de novos tratamentos. Isso é também um subproduto de se conhecer melhor a doença e se conhecer esses marcadores iniciais da doença. Uma das grandes razões que sempre foram propaladas para explicar por que muitos tratamentos não davam certo ou os estudos não demonstravam uma eficácia significativa era a inclusão de pacientes em estágios mais avançados da doença. Exatamente. Não sei se você de comentar isso aí, Paulo. Não, exatamente. Quer dizer, as medicações que a gente tem hoje aprovadas já pela Anvisa, por outras agências reguladoras em outros países, são para tratamento, inclusive disponibilizadas no SUS aqui no Brasil, são para tratamento da fase de demência da doença de Alzheimer. A gente não tem nenhuma medicação aprovada para a fase de comprometimento cognitivo leve. Mas, por outro lado, existem muitas pesquisas sendo feitas hoje no mundo e o Brasil, de forma crescente, tem participado dessas pesquisas, investigando, pesquisando a eficácia de novos tratamentos nas fases de comprometimento cognitivo leve. Saindo aí também da questão da pesquisa, né, acho que é importante entender que a gente não tem como prever com esses biomarcadores como é que vai ser a evolução desse indivíduo. E aí essa pessoa pode permanecer, eventualmente, muitos anos nessa fase de comprometimento cognitivo. E funcionando de maneira independente. Exatamente. Por isso que não é uma condenação. Sim. Acho que essa é uma mensagem importante de ser passada, né? Bom, e aproveitando aqui, tem outra pergunta que mandaram. Quais seriam as funções cognitivas afetadas pela doença de Alzheimer? Em 85% das pessoas com doença de Alzheimer, elas têm uma apresentação clínica, ou seja, sintomas de perda de memória. Perda de memória para fatos recentes. A memória para fatos antigos geralmente não está afetada. As pessoas se lembram muito bem de fatos ocorridos, por exemplo, na juventude, mas não se lembra de fatos, informações, compromissos daquele momento ou recentes. 85% das pessoas, então, têm essa forma dita típica ou clássica ou habitual da doença de Alzheimer. 15%, no entanto, tem manifestações iniciais que não são relacionadas à memória. Então, basicamente, são 3 outros quadros que a gente conhece. São alterações de linguagem, são pessoas que têm dificuldades de comunicação oral, de comunicação escrita. Outras, isso nas fases iniciais, com a memória relativamente preservada. Ou o que a gente chama de alterações visuais, então uma forma em que há sintomas mais visuais, dificuldades visuais espaciais,
ou de percepção visual de objetos, por exemplo. E uma terceira forma, que é uma forma que afeta mais a capacidade de planejamento, né, de resolução de problemas ou alterações de comportamento, né? Então, são o que a gente chama de forma desexecutiva comportamental. Essas são as 3 formas que respondem por 15% dos casos. A grande maioria, alteração de memória. Bom, e a pessoa apresentando, né, esses biomarcadores, né, o que ela pode fazer para interferir em relação à evolução da doença? Existe algo a fazer? É uma ótima pergunta, né? O que a gente sabe hoje é que nós temos todos uma poupança cerebral, cujo nome científico, né, é reserva cognitiva. Então, nós temos, em função de diversos aspectos que vão se acumulando ao longo da nossa vida, desde quando nascemos, né? Incluindo aí o tipo de educação que a gente teve, o número de anos que a gente estudou, a qualidade dessa educação, mas também o tipo de atividades cognitivas que fazemos ao longo da vida, se nós fazemos atividade física, se nós controlamos bem doenças clínicas, dentre outros, isso pode aumentar ou diminuir a nossa reserva cognitiva. E a gente sabe hoje, por exemplo, que pessoas que têm doença de Alzheimer, você compara uma pessoa com doença de Alzheimer pegando apenas a escolaridade, com alta escolaridade, uma pessoa com doença de Alzheimer com baixa escolaridade. As duas têm o mesmo risco, eventualmente, de uma certa idade, desenvolverem a doença. O que acontece? A pessoa com alta escolaridade permanece mais tempo numa fase menos sintomática, por exemplo, na fase de comprometimento cognitivo leve. Então, se você atuar no sentido de aumentar a sua reserva cognitiva ao longo da vida, e mesmo o idoso pode fazer isso com estimulação cognitiva, jogos, leitura, que é algo extremamente poderoso do ponto de vista de estimulação cerebral, com atividade física, ela pode de fato retardar a evolução dos sintomas da doença. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Quer dizer, mesmo numa pessoa que já tem a doença biologicamente definida, essa evolução ela pode ser modificada de acordo com essa poupança maior ou menor que ela tem. Não, acho que é exatamente isso, né? E talvez uma mensagem que fica no que o Dr. Paulo acabou de falar, que todo mundo tem que prestar bem atenção, é que essa poupança a gente vai construindo ao longo da vida também, né, Paulo? Dos primeiros anos, inclusive. Então, né? assim, assim, não é se preocupar com Alzheimer aos 60 anos, aos 70 anos. Já que isso aí virou hoje um assunto que as pessoas comentam, não é? Que está na mídia, etc., se dar conta de que aos 40 e poucos anos é a hora de começar a se preocupar em ver se estabelece uma série de hábitos de alimentares, de atividade física, de tentar buscar aspectos da sua vida que diminuam o estresse. As pessoas encontram isso de diversas maneiras. Gente que diminui o estresse correndo, gente que diminui o estresse ouvindo música, lendo coisas que gosta, etc. Não é? Mas isso aí não tem que começar aos 70, tem que começar aos 40, Perfeito. Porque é aí que tu vai construir essa reserva, concordas? Perfeito. E acrescentando, né, acho que você colocou muito bem, André, geralmente a doença de Alzheimer não vem sozinha. A gente sabe pelas pesquisas que as demências elas são causadas geralmente por mais de uma doença. Então, doença de Alzheimer é a mais frequente, mas você pode ter doença vascular, né? Então, chamados derrames ou acidentes vasculares cerebrais, muitas vezes pequenos, mas que vão se somando ao longo da vida, que contribuem. Outras doenças degenerativas. Então, em geral, as demências têm mais de um responsável, mais de um agente que está... Deixa eu te interromper, Paulo, porque tu tocaste num assunto que nós não estamos tocando, mas as pessoas vão precisar. Essa relação entre questões de fatores de risco vasculares e demência. Porque a gente sempre imagina assim, questões de hipertensão arterial, cigarro, etc., sempre em termos de infarto do miocárdio. Explica a relação disso com demência. Então, os estudos mostram que, por exemplo, tabagismo, pressão alta, colesterol elevado, diabetes, são fatores de risco para a demência como um todo, mas também especificamente para a doença de Alzheimer, a maior parte deles, por atuarem em vias biológicas específicas que favorecem o acúmulo dessas proteínas anormais. Então, existe uma relação com doença vascular cerebral
mas também com degeneração, com doenças degenerativas cerebrais. E por que eu estava mencionando a importância de você saber que tem mais de uma doença, que com o envelhecimento a chance de você ter mais de uma doença cerebral que cause demência aumenta muito? Porque você pode, dentro dessa ideia de prevenir, que o André mencionou, a partir dos 40 anos, se preocupar com esses fatores de risco e com questões que são absolutamente modificáveis, né? Por exemplo, a gente tem um hábito, todo mundo menciona essa questão de pressão alta, de diabetes, de colesterol elevado, de tabagismo, mas há, infelizmente, muitas pessoas que não tratam adequadamente ou por desinformação tratam, mas começam a tomar o remédio e depois param porque eventualmente o remédio deu um efeito colateral e aí ele não vai de novo no médico e para de tomar. Então existe essa questão. E existem outras questões, uma delas, eu só vou dar um exemplo, é o abuso de bebida alcoólica, né? Que é um problema sério que a gente tem em todo o mundo e no Brasil em particular. E a gente sabe que o abuso de bebida alcoólica, e esse abuso não necessariamente representa uma dependência. É importante a pessoa saber que dependência de álcool é uma coisa, abuso é outra. Uma pessoa que toma nos finais de semana uma quantidade grande de bebida alcoólica, cerveja, destilados, cachaça, mas é só os finais de semana. Isso tem um efeito negativo para o organismo como um todo e para o cérebro em particular, né? Existem incontáveis estudos mostrando isso. Essa é uma questão, por exemplo, que a pessoa aos 40 anos deve falar, olha, na verdade ao longo da vida, não só nos 40 anos, mas não tem problema se eu tiver um consumo de bebida alcoólica dentro de um limite que é seguro e aceitável. Então, eu acho que há diversas coisas e as pessoas têm que começar a preocupar com a sua saúde cerebral, como o André falou, aos 40 ou talvez até antes dos 40. Não adianta começar a se preocupar aos 70. Mas também é válido. Mas quanto mais cedo, maior a chance da pessoa ter um envelhecimento ativo. É verdade. Acho que essa é a questão. Ou seja, é entender essa relação do cérebro com o ambiente, né? Exatamente. Certo? A gente sempre tem uma ideia de que a doença é uma coisa que é um raio que caiu em cima, né? Mas cada vez mais se valoriza a relação do organismo da gente com o ambiente da gente, e no ambiente da gente aquilo que a gente consome, a maneira como a gente realmente vive, né? Só para a gente finalizar, a doença de Alzheimer é apenas genética? Não. Na verdade, a causa geneticamente determinada da doença de Alzheimer corresponde a menos de 1% dos casos totais do total de casos da doença de Alzheimer. E são genes que já foram identificados, em que você tem mutações e que essas mutações causam a doença, habitualmente com sintomas começando antes dos 60 anos de idade. Mas essas são formas raras. Por outro lado, a gente sabe que existem alterações genéticas que são de predisposição, que aumentam um pouco o risco, mas não determinam que a pessoa vai ter. Por isso que todos esses controles de fatores de risco e a mudança de estilo de vida vale para qualquer um. E interessante que mesmo pessoas com doença genética podem ter a idade de início modificada de acordo com mau ou bom controle de fatores de risco. E Alzheimer esporádico, o que é? Alzheimer esporádico são os 99%. Quer dizer, são os casos em que não está associado a uma forma genética bem definida. Muito esclarecedor esse papo. Eu quero agradecer ao Dr. André pela participação. Muito obrigado, foi um prazer. Pela condução também, me ajudando a gente abordar esses temas relevantes relacionados à doença de Alzheimer. Obrigado, Dr. Paulo, pela participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho com os cuidadores, né? O que fazer, quando deve prestar atenção para os sinais e até mesmo investigar se existe o risco ou não de doença de Alzheimer. A gente vai falar sobre isso no próximo episódio. Obrigado pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.